irmãos. Salmos 23, no verso 5, o texto diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos poder dizer amém, queridos? Amém. O tema da mensagem de hoje é unção que transborda o cálice. Tá bom? O texto fala de unção, uma unção sobre a cabeça, uma unção com óleo. Ouvimos falar muito de unção na Bíblia, na lei se fala, né? Como receber um rei através da unção com óleo. Há muito significado em tudo isso. Lá no Velho Testamento, irmãos, é um tipo. Aqui no Novo Testamento é um antítipo. Nós estamos vivendo a realidade. Aquilo eram sombras, agora nós vamos viver esta realidade. Nós precisamos viver cheios da unção de Deus. E o nosso objetivo hoje aqui é compreender que a unção de Deus na vida cotidiana do crente é indispensável para uma vida de vitória. Irmãos, o que é unção? Um dia um garoto foi até um pastor de ovelhas, pastor mesmo de ovelhas, e perguntou: pastor, o que é unção? O pastor sorriu e disse: venha comigo que eu vou te mostrar o que é unção. Andando, eles encontraram um boi que estava pastando. E então o pastor disse: está vendo aquele boi pastando ali? O menino disse: estou vendo sim. Então, isso não é unção. O garoto então perguntou: me diga então, pastor, o que é unção? Se um boi pastando não é unção, o que é unção? Venha comigo, disse o pastor sorrindo. Mais adiante, irmãos, eles encontraram um pássaro que estava assoviando, cantando, em cima de um fio. E o pastor falou: garoto, você está vendo aquele pássaro ali no fio que está cantando? E o menino disse: sim, eu estou vendo. E o pastor disse assim: aquilo também não é unção. Aí o menino falou assim: pastor, me explique de verdade o que é unção. O menino já está muito curioso. Um boi pastando não é unção. Um passarinho em um galho de uma árvore ou em um fio cantando não é unção. Então, o que é unção, pastor? Estou muito curioso. Aí o pastor respondeu: é simples. Quando você passar por aqui novamente e você ver o passarinho pastando e o boi cantando no galho da árvore, isso é unção. Estão entendendo, irmãos? Unção é extrapolar os limites do que é natural. Unção é sair da mesmice. Unção é poder de Deus agindo na vida. Os Salmos, irmãos, tomado como nosso texto básico, nos mostra o que é unção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, ter o cálice cheio não é unção, e sim abastança. Se eu tenho um cálice, se eu tenho um copo aqui, e ele está cheio até a boca, isso não é unção, isso é abastança. Agora, unção, irmãos, é quando o cálice começa a transbordar. É estarmos vivendo o sobrenatural de Deus. É estar cheio da unção de Deus ao ponto de transbordar. Isso é ter unção de Deus. Então, preste atenção, queridos, no que Deus tem a falar nesta noite. Unção que transborda o cálice é unção que transforma a vida. Observe Pedro antes da unção. Mateus capítulo 26, 71 a 74. Olha aqui Pedro, irmãos, um crente em Jesus, que já havia confessado Jesus, tá? Que já havia confessado Jesus. Olha só o que ele disse. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele quem? Pedro? E ele negou, outra vez com juramento:
Não conheço tal homem. Olha aí, irmãos, Pedro negando Jesus. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aqui está, irmãos, o Pedro natural. Aqui está um boi pastando, e aqui está um passarinho numa árvore cantando. Aqui está o que é natural. Agora vejam Pedro, depois da unção do Pentecostes, depois que Pedro foi ungido no Pentecostes. Olha agora, Atos capítulo 5, 27 e 29. Eu li para vocês um texto em que Pedro negava Jesus. Prestaram atenção? Aquilo é viver uma vida sem unção. Olha agora com unção. Atos 5, 27 e 29. E trazendo-os, os apedrejaram, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos demonstramos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, olha agora, irmãos, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aquele Pedro que disse: eu não conheço esse homem, que negou a Jesus, agora está dizendo para aqueles que pediram a ele: não pregue mais Jesus, não fale mais Jesus. O que Pedro respondeu: eu vou falar, antes obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, agora Pedro é como o pássaro pastando e como o boi em cima de um galho cantando. Agora Pedro está cheio da unção. Estão entendendo, irmãos, o que é unção? Irmãos, em 1971, uma senhora sedenta de Deus, ela se surpreendeu com um programa de TV. Irmãos, presta atenção, vou repetir, 1971, aquela TV preto e branco, tinha pouca programação nas TV. A maioria de vocês aqui não nasceram em 71, nasceram depois, né, de 71. Ela estava assistindo um programa de TV, assistindo televisão. De repente, irmãos, ela começou a observar que havia um pastor evangélico de uma igreja pentecostal lá de Santo André. O nome dele era Moisés, e ele estava pregando a palavra de Deus. E ela começou a assistir, irmãos, aquele programa. Vou repetir, 1971, programa evangélico, irmãos, na TV. Ela começou a assistir, irmãos. E aquele pastor fez um convite para que eles fossem para a igreja, no programa de TV. Ele passou o endereço e aquela mulher anotou o endereço daquela igreja. Irmãos, o marido daquela mulher era um homem que vivia na bebida, era um viciado, um homem que tinha uma vida largada, comprometida com o diabo, com o mundo. E aquele homem aceitou o convite daquela mulher, da sua esposa. Vamos para a igreja? Vamos. E a mulher, irmãos, foi para a igreja, sentou-se na igreja, ouviu a palavra, e aquele seu esposo, que era um viciado em bebida, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E aquela mulher aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E toda aquela família foi transformada. E então, na hora que eles estavam ali na frente, no momento da oração, um pouco depois, o pastor perguntou para aquela irmã, como é que a irmã conheceu a nossa igreja? E aquela irmã respondeu para o pastor: pastor, eu assisti o seu programa na TV. E o pastor falou: não entendi. Eu assisti o seu programa na TV e o senhor nos convidou e passou o endereço da igreja. Por isso nós viemos aqui. O pastor falou assim para ela: minha irmã, eu nunca tive programa nenhum na TV. A nossa igreja não tem programa na TV. Nós não temos. Mas como, pastor? Eu vi o senhor, eu vi a igreja, eu vi a palavra, o senhor me passou o endereço, como é que eu estou aqui? O senhor estava na TV. Não, eu nunca estive na TV. Irmãos, 1971,
Não tinha ninguém, eu não consigo lembrar nenhum programa evangélico que pudesse existir nessa data, 1971, na igreja. Eu me lembro de 1977, tinha o Clube 700, né? E algumas igrejas neopentecostais estavam começando ali a entrar na TV. 1971, aquele pastor falou, eu nunca estive na TV. Irmãos, isso é unção. Isso é o boi cantando em cima de um fio. Isso é um pássaro pastando. Isso é unção. Isso é diferente. Isso é extravagante. Isso é extraordinário. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Deus quer ungir cada um de nós nesta noite, nesse lugar. Quando nos colocamos debaixo da unção, não importa a dimensão do nosso problema, o que importa é que a chance de um viciado ser liberto pela unção de Jesus é exatamente de 100%. Disse a palavra, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Segundo ponto, unção que transborda o cálice é unção que produz avivamento. Marcos capítulo 5, de 39 a 43. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzindo é, menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Jesus falava em aramaico, por isso ele disse, Talita cumi. E o texto diz, e traduzido para o grego, tá? E do grego para o português, óbvio. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Irmãos, a menina recebeu a unção da ressurreição, a unção de vida, e ela passou a andar, pois aonde há vida, há movimento. Eu não consigo aceitar essas pessoas que dizem que creem em Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador, e ficam em suas casas como mortos defuntos, caídos num sofá. Levanta como Talita, anda, venha se alimentar. Jesus disse, levanta, anda. A menina começou a andar e Jesus disse, dá comida para ela. Levanta, gente, levanta. Vem para a casa do Senhor, se movimenta, venha receber o alimento que Jesus Cristo ordenou. Aleluia! Aonde Jesus está, irmãos, existe movimento. Aonde tem a unção de Deus, tem que haver o movimento. Vamos agora para Atos capítulo 3, versículos de 1 a 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola, por favor. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Mas disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e
andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, queridos? Há movimento aonde há unção de Deus, unção de cura, unção de alegria, unção de renovação, unção de perdão, unção da lavagem com o sangue de Jesus. Aonde entra esta unção, irmãos, há movimento, há glórias a Deus e aleluias. Pedro e João não tinham riquezas, mas eles tinham uma unção de Deus na vida, que valia muito mais do que o ouro e do que a prata, e ao transferi-la ao homem coxo, este passa de um estado patético, mórbido, medíocre, sem graça e artificial, para um estado animado, movimentado, feliz, entusiasmado. Aleluia! É movimento puro, igreja, é unção de Deus. Tem movimento aí, meu irmão, minha irmã, tem movimento aí, tem unção de Deus aí na tua vida. Pode ser que haja alguém aqui nesta noite que esteja na mesma situação em que Pedro e João se encontravam, ou seja, sem ouro e sem prata, mas se tem unção de Deus aí, você tem mais do que o necessário para ajudar a qualquer necessitado na terra. Por isso, amados, recebam a unção do avivamento hoje neste lugar. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quantos pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Terceiro tópico, unção que transborda. O cálice é unção que nos abre os olhos para as coisas espirituais. Jesus declara em Apocalipse capítulo 3, versículo 18: aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Isso mesmo, irmãos, unção para os olhos. Irmãos, quantos aqui já foi a uma consulta com um oftalmo? Quem já passou pelo oftalmo? Eu, a Dineia. Quem está usando óculos, não precisa levantar a mão. Ó, quem está usando óculos e levantar a mão, eu vou pedir para se retirar aqui do templo, por favor, tá? Irmãos, brincadeira. Presta atenção, vocês já passaram, óbvio, por um oftalmo. Como é que funciona lá, irmãos? O que mais se ouve no oftalmo? Quais são as palavras que mais se repetem lá? É esta ou esta? É assim ou não é? É esta, não é? Vanúzia, não é assim? É assim, não é? Assim, ó. Ele coloca, é essa ou é essa? É essa, não é? Ou é essa? É essa? Ou é? Você fica, essa? Essa? Não aquela. Essa. Aí sabe o que acontece? A gente pega o óculos errado. Não é? Já pegou errado. Eu também já peguei. A direita sempre pega o óculos errado. Pagou uma nota. Misericórdia. Aí você fala, por que eu não vejo com o óculos velho, aquele riscadinho lá, né? Estão entendendo, irmãos? É essa ou essa? É essa ou essa? E ele fala tão rápido, né? Que você, será que é essa? Você fica fazendo assim. Ou então quer dar uma desperto. Estou enxergando. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Eu fiz isso aí na minha última vez, consulta que eu fui, eu fiz isso. Tive que passar por outro oftalmo, deu tudo errado. Deu tudo errado a lente. Porque eu queria falar, eu estou enxergando tudo. Está vendo nada, você quer? Não, tá bom. Está errado. Está errado. Tem muita gente, irmãos, dentro da igreja, que só tem olhos para as coisas terrenas. Quando apresentamos a lente espiritual, essa ou essa, ele sempre escolhe aquela lente em que ele enxerga melhor o mundo, os prazeres da vida. Quero trocar de carro, quero trocar de casa. A igreja, se der tempo eu vou no domingo. Se não der, eu assisto online no meu sofá deitadinho, comendo minhas pipocas e tomando guaraná. Né? Se não der tempo eu não vou, fico online. Então as pessoas sempre escolhem aquela lente, que às vezes é até um pouco mais confortável do que ficar essa. Deixa eu me esforçar, deixa eu perceber. Irmão, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos perceber que as coisas de Deus são muito mais importantes para serem visualizadas do que as coisas dessa vida, desse século. São muito mais importantes, irmãos. Muito mais. Meu irmão, pare de perder tempo com as coisas desta vida.
abandone este investimento em coisas passageiras que você vem fazendo e passe a ocupar este tempo e recursos nas coisas de Deus. Receba visão espiritual hoje aqui. Jesus não quer te dar um bom par de óculos, não, irmãos. Jesus quer curar a tua visão, para que você veja a glória de Deus, para que você pare de ver homens andando como árvores, mas que você seja novamente tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Receba uma unção para ver tudo perfeitamente bem, ver a glória de Deus, ver o braço do Senhor estendido, um Deus que ainda ama, um Deus que ainda espera por tua decisão, um Deus que ainda trabalha por tua vida, para que você não se perca. Graças a Deus, irmãos, que ainda há unção do colírio nessa terra, unção que transborda o cálice, é unção que nos abre os olhos para as coisas espirituais. Jesus está prometendo um colírio para os nossos olhos. Meu irmão, receba aí a unção do colírio, para que você possa enxergar de maneira que deve enxergar, para que você possa proceder da maneira que deva proceder no seu dia a dia, em cada situação, que as suas decisões sejam acertadas. Tudo que você tem que enfrentar nessa vida, irmãos, que você tenha visão para enxergar. Permita que o Espírito Santo te unja os seus olhos nesta noite. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia! Unção que transborda o cálice, irmãos. Quarto e último tópico. É a unção que dá sentido à vida. Josué capítulo 6, versículo 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Preste bem atenção no texto, irmãos. Quem estiver armado, passe adiante da arca. Porque sem armas não se vence a batalha. Sem arma não se defende. Mesmo estando adequadamente, muito bem fardado, sem arma não se vence. Um dia, irmãos, certo homem pediu para que seu filho fizesse uma ligação para que sua mãe lhe viesse ao encontro no supermercado. Aí o garoto respondeu: não tem crédito. Será que aqui tem a turminha do não tem crédito no celular? Tem uma irmã lá atrás. Não tem crédito. O alemão está sempre com crédito, né, alemão? Não tem crédito. O celular era bonito. O celular era de uma marca boa. O celular tinha um bom valor comercial. Mas, de que adianta um celular bom, que custou caro, bonito, né? Sem nenhum risquinho, mas que não tem crédito? O que adianta um celular sem crédito? Irmãos, assim é a nossa vida de cristão. De que adianta ostentar títulos? Sou pastor, sou bispo, ou sou um apóstolo. Que adianta ter uma boa aparência, vestir um bom terno, cantar bem, tocar afinado, pregar? Que adianta se não tiver crédito? Estar sem crédito é estar desarmado. Como é que você vai vencer o teu inimigo se você está desarmado? Você não tem crédito. O que é crédito, irmãos? Estar sem crédito é estar sem santificação, é estar sem a graça de Jesus, é estar sem a presença de Deus na vida, é estar sem a unção do Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo? Sei lá. Como assim, sei lá? Vai buscar, meu irmão. Vai buscar, minha irmã. Tem dons espirituais? Que é isso? Meu Deus, vai buscar, procure saber, e vai buscar os dons. Nós precisamos ser edificados.
Não adianta ter uma vida de aparência, se não tem unção na vida. Como eu já contei para vocês, que um professor citou um salmo muito bonito, ninguém ligou. Um homem simples foi citar os salmos e teve comoção, teve lágrimas na plateia. Por quê, professor? Qual é o segredo? O senhor falou tão bonito, o senhor fez de uma forma tão bonita, aí o pastor falou de uma forma tão simples, todo mundo está chorando aí. Por quê? É porque eu conheço os salmos, diz o professor, mas ele conhece o pastor. Ele tem unção de Deus. Você precisa ter unção de Deus na sua vida, irmãos. As coisas precisam começar a acontecer. Quando você orar, as coisas, a resposta precisa vir. Se você, tudo que você pede é não, das duas uma. Ou você só está pedindo coisa que não presta, ou você não tem unção. Está sem fé. Tem. Está faltando um som na sua vida, está faltando fé, santificação, graça, esperança, desejo, vontade de ver a coisa acontecendo, persistência, perseverança. Isso é unção, irmãos. Nós precisamos dessa unção na nossa vida. Que negócio é esse? Eu olhei para o Renato, eu lembrei o testemunho dele. Ele conseguiu um emprego, que já é difícil. Conseguir um emprego já é difícil. É ou não é? Só que ele pegou um emprego, um horário terrível, das 14 às 22, inclusive no sábado, né? Inclusive ao sábado. Ele poderia ter se conformado, mas ele não se conformou. Oh, meu Deus, me arruma um horário melhor aí. O que o chefe lá falou para você? Todo mundo desejando esse horário. Quem já estava na fila na empresa, desejando o horário. Talvez algum cliente já estava orando lá, mas orando sem unção. Isso foi durante a entrevista, irmãos. Está aí. Tenha fé. Use a sua palavra. Deixa Deus usar você. Deixa Deus ser a sua boca. Creia, irmãos. Se não tiver unção, as coisas não vão acontecer. O milagre não vai acontecer. Eu fazia culto numa cadeia. Eu pregava para os presos. É duro, hein, irmãos? Mas eu fazia esse trabalho. Toda quarta-feira à noite eu ia lá. Eu não tinha dinheiro, a Diné lembra, né? Eu não tinha dinheiro. Mas eu estava cheio de unção, tinha unção. Dinheiro não tinha, não. Tanto que eu não tinha dinheiro, eu não tinha. Eu descia do ônibus e andava alguns quilômetros a pé para chegar na cadeia lá. A pé. Não tinha dinheiro para pegar ônibus. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Eu ia a pé. Eu cheguei, só que eu ia na unção. E um monte de coisa que eu falava acontecia. Eu falei, hoje vai sair um de vocês aqui. Saiu ou não saiu? Saiu, irmãos. Quase, era 15 para as 9 da noite. Hoje vai sair. E saiu. Entrou o carcereiro e leu o mandato do juiz. É unção ou não é, irmãos? É milagre ou não é? É fé. Então, vocês precisam de unção na vida. Unção da fé, da perseverança, da confiança de que o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo um Deus poderoso. Ou ele mudou? Ele é o mesmo, irmãos. Eu não sei porque eu estou insistindo tanto nisso aqui agora. Não sei. Mas pode ser que alguém aqui ou alguém ali está passando por uma situação difícil e está achando que não vai sair. Você vai sair. Você vai sair porque hoje vai descer unção aqui. Vai descer unção aí. Vocês estão em casa. Vai descer essa unção. Amém? Vai ver essa fé. Vai ver essa fé. Esse amor. Essa unção para perseverar. Deus nos unge. Ele nos habilita para isso. Ele nos capacita. A Bíblia diz que tanto querer como efetuar, é Ele que nos habilita. Peça a Deus, Ele vai te habilitar. E você vai desejar e vai efetuar pela fé. O milagre vai acontecer.
tanto querer como efetuar. Deus nos capacita, nos habilita para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Aleluia! Glorificado seja Deus. Irmãos, coloca crédito, Rafaela, coloca crédito neste teu celular. Está o Brasil inteirinho e o mundo está ouvindo o seu nome aqui, tá, irmã? Coloca crédito nesse celular, tenha fé, tá bom? Tenha fé que você vai conseguir colocar crédito nesse celular. Porque celular sem crédito só serve para ficar mexendo no joguinho lá, que só perde tempo. Você fica perdendo tempo. Ou pelo menos instala uma Bíblia, baixa um arquivo da Bíblia para ficar ali na Bíblia, né? Irmãos, coloque crédito no celular, na tua vida. Busque a unção de Deus. Isso se faz com fé, com amor, com confiança, com esperança, com comunhão com Deus. Tem que ter intimidade com Deus, irmãos. Senão as coisas não acontecem. Conclusão, encerrando. Salmos 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.